Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo para fazer a avaliação, mas aqui eu vou estar mostrando como que está, né, como foi desenvolvida a minha rotina de cálculo para estruturas de madeira. Inicialmente, a gente tem que a parte inicial, certo? Que é você pode fazer um dimensionamento completo, em que você pode fazer o dimensionamento das propriedades mecânicas da madeira, ligações metálicas, verificação de tração, flexotração e flexocompressão. Primeiramente, com relação às propriedades mecânicas, né? Lembrando que o dimensionamento ele foi feito com base na NBR 7190 de 97 e o usuário ele vai estar preenchendo somente as partes que estão em branco, certo? Então vamos lá. Primeiro passo, a gente precisa determinar o CAMOD, certo? E com isso a gente consegue determinar as propriedades mecânicas da madeira. Então a gente precisa aqui escolher uma espécie de madeira ou uma classe de madeira, certo? Então aqui você pode escolher, né? Eu vou escolher aqui uma classe de madeira de C60 de cotiledônia. Aqui a gente escolhe o produto da madeira, certo? Se ela é de primeira ou de segunda, se é serrada ou compensada. Aqui a gente escolhe a classe de carregamento, certo? Pode ser permanente, longa duração, média duração. E aqui a classe de umidade, certo? Se o usuário ele escolher uma madeira laminada colada curva, ele precisa preencher, né, os valores da espessura e do raio de curvatura da peça. Então, né, o programa calcula automaticamente o valor para o CAMOD. Com base nesse valor do CAMOD e com base na espécie de madeira que foi selecionada, o programa retorna para a gente automaticamente os valores de projeto, que são eles compressão, tração, cisalhamento, flexão, compressão normal, o módulo de elasticidade e compressão inclinada das fibras. Vale ressaltar também que para o usuário ter o valor da compressão inclinada das fibras, é necessário que ele preencha o ângulo que a força está agindo, certo? Continuando. Agora a gente vai para a parte de ligações metálicas, né? No caso, a parte de ligações, né, em geral, que pode ser, né, a planilha foi desenvolvida para projetar ligações com pregos, ligações com parafusos ou entalhes, né? Então, para ligações com pregos ou parafusos, é necessário que o engenheiro ele já tenha algumas dimensões mínimas, né? Primeiramente, com relação às espessuras das peças, certo? Então, o engenheiro vem, preenche aqui esses dados, certo? Se atentando a essa parte de espessura que entra e a espessura da ponta, certo? Porque se o prego ele entrar, vamos pegar como base esse desenho aqui, se o prego entra da espessura mais grossa para mais fina, vai ter alteração no nosso dimensionamento, né? E ele parte para a parte mesmo de dimensionamento, que é escolher o tipo de pino, se ele vai ser parafuso ou prego, o tipo de corte que esse pino está submetido, e com base nisso o engenheiro já tem o diâmetro máximo, certo? Com base no diâmetro máximo, o engenheiro vem e escolhe o diâmetro com que ele quer trabalhar. Não necessariamente nós vamos estar trabalhando somente com o máximo, certo? Após isso, o engenheiro precisa colocar a tensão de escoamento do aço com que o pino foi feito e o tipo de embutimento que a madeira está submetida, se ela é paralela às fibras ou se ela é normal às fibras, tendo em vista que a resistência da madeira ela se altera com base nisso. Então, a gente tem o mecanismo de rompimento e a gente tem também a resistência de uma seção de corte do pino, que já é gerada também automaticamente. E para algumas disposições do pino,
né, a gente precisa que o usuário insira o valor da força solicitante, certo? Com base no valor da força solicitante, né, e com base no tipo de corte que a peça está submetida, que já foi preenchido anteriormente, né, o programa ele gera uma força de projeto, certo? E ele traz para a gente a quantidade de pinos que são necessárias, né? E com base na quantidade de pinos, o usuário ele pode escolher se ele quer distribuir esses pinos em uma camada, duas camadas, três camadas ou quatro camadas e assim por diante. Então, se eu escolher aqui por três camadas, o programa já gera que eu vou ter três pinos por camadas, certo? E, além disso, a gente tem também as disposições construtivas do pino, né? Que no caso são os espaçamentos entre esses pinos que vão estar distribuídos em uma certa quantidade de camadas. Então a gente precisa escolher se ele está sob tração ou sob compressão, se esse pino ele vai ser com folga ou se ele vai ser ajustado. E aqui entra um fator muito importante que é a seguinte: aqui a gente tem conífera de cotiledônio rígido ou flexível. Com que isso se baseia? Se você tiver escolhido prego, você precisa escolher entre conífera ou dicotiledônea, já que a condição da perfuração ela é baseada no tipo da madeira para pregos. Se você escolheu parafuso, você escolhe entre rígida ou flexível, né, já que esse é o parâmetro para a condição de perfuração da madeira, certo? Como estou trabalhando com parafusos, eu vou deixar aqui a condição da perfuração rígida mesmo. E o programa já gera para a gente os valores, né, do dimensionamento em milímetros, certo? Seja ela dessa forma, certo? Com as peças paralelas uma à outra ou de forma perpendicular. E para entalhes, o dimensionamento é mais simples. A gente só precisa que o usuário insira o valor da força solicitante e as dimensões da peça, né? Se as dimensões da largura, certo? E as dimensões da altura da peça. E com base nisso, o programa ele já calcula as áreas e calcula as resistências da madeira, que já foram calculadas anteriormente, e traz para a gente o dimensionamento do entalhe, que é tanto a profundidade, certo? Quanto o espaçamento da borda lateral. Para a verificação de flexotração, é necessário somente que o usuário ele preencha o valor das áreas, né, da peça, certo? Então, ele vai se basear também no tipo de corte que a peça está submetida. Se for corte simples, né, o usuário vai preencher somente as peças 1 e 2. Se for corte duplo, ele vai preencher as peças 1, 2 e 3. Né? Com base nisso, o programa já gera para a gente as áreas brutas, né? E como na aba anterior a gente fez o dimensionamento para pinos, certo? Então ele já traz para a gente a área ocupada pelo pino em cada peça de madeira. Com base nisso, né, a gente vem aqui em parafusos alinhados, né? Então o programa já calcula para a gente a área líquida, que é o valor da área bruta, menos a área do pino, certo? Ele já traz para a gente, baseado também nas ligações metálicas, o tipo de corte, o valor da força solicitante e já calcula também o valor para tração. Então, ele já verifica também, né, a condição de segurança. Se o valor da tração ele é menor do que a resistência da madeira, então vai estar de acordo com a norma, vai estar ok. Se o valor da tração ele for maior do que a resistência da madeira, então ele vai aparecer aqui para a gente o redimensionar, ou seja, você precisa alterar as medidas da madeira, né? Seja ela uma espessura ou uma altura,
para poder atender à condição de segurança. E agora a verificação de flexotração, né? Aqui a gente tem alguns desenhos indicando como que é como que vai qual que é cada solicitação da peça, certo? Então a gente tem momento em X, momento em Y, a gente tem o esforço cortante em Y, o esforço cortante em X e o esforço de tração ou esforço de compressão, né? E o que o usuário precisa inserir? Ele precisa inserir a largura da peça, a altura da peça, o vão livre, certo? Que é o vão entre dois pilares, basicamente. Precisa inserir os valores de momento, certo? Então, previamente, ele precisa ter calculado o valor para momento, seja em Y, seja em X, o valor do esforço cortante, o valor, seja ele em Y, em X, e o valor do esforço normal. Lembrando que positivo ele é de tração e negativo ele é de compressão. Isso vai fazer diferença no dimensionamento. E o usuário escolhe aqui o tipo de flexão que a peça está submetida, seja ela simples, composta, oblíqua ou flexotração oblíqua. E então o programa ele já retorna para a gente, né, o valor para vão teórico, as dimensões mínimas para flambagem, certo? Se dispensa a flambagem lateral ou não e os valores de tensões que a peça está submetida. E novamente ele faz as comparações necessárias, né, para verificar a condição de segurança, que é a solicitação ela tem que ser menor do que a resistência da madeira, menor ou igual, certo? E com base nisso, né, ele já traz para a gente aqui, certo? E vamos para o último, que é a verificação de flexocompressão, que é muito similar à verificação da flexotração, certo? O usuário precisa inserir basicamente praticamente os mesmos dados, né? Precisa inserir a largura da peça, a altura da peça, só que aqui no lugar de você ter vão livre, nós vamos ter comprimento de flambagem, certo? Nós vamos ter valores para momentos e valores para o esforço normal, certo? E aqui o programa já calcula para a gente, né, o índice de esbeltez, certo? Se ele vai ser semi-esbelto, esbelto ou peça curta, que isso vai fazer diferença no dimensionamento da estrutura, certo? Traz para a gente a classificação da peça, né, que eu acabei de falar. E ele já calculou automaticamente também os valores da tensão de compressão, né? E ele pega esses valores e faz as devidas comparações, que é, novamente, a tensão de solicitação não pode ser maior do que a tensão de resistência da madeira, não pode ser maior do que a resistência da madeira, né? E por fim, a gente acaba o dimensionamento de toda a estrutura, né? Então, resumidamente é isso, né? Algumas observações que são necessárias trazer. Essa planilha ela não está levando em consideração as deformações que a peça está sofrendo, né? Já que isso também tem que ser levado em consideração. Essa estrutura também está levando em consideração somente cargas distribuídas, né? E a seção da peça, né? Ela é somente retangular, então nós não retangular ou quadrado, né? Então não foi feito, não foi desenvolvido para peças circulares, né?
Em resumo, é isso, né? Eu espero que vocês tenham compreendido, né? E que essa planilha, de certa forma, consiga é, cortar caminhos, digamos assim, né? Então, muito obrigado e é isso.